nosso objetivo com isso é difundir o Evangelho de Jesus sob a ótica do Espiritismo, codificado por Kardec. Com isso, a gente busca entender para aplicar e para seguir. Vem conosco, vamos ver o que temos para hoje. Já começamos com o básico do Espiritismo. E no básico do Espiritismo de hoje, a gente tem um ponto muito, muito, muito interessante. Eu convido a senhora a apreciar subjugação. A subjugação ela é um tema pouco, de fato, entendido por aquele que está na doutrina espírita. E é um tema que acontece com certa frequência. A gente usou aqui, para entender subjugação, o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 28, da Obsessão, Subjugação, questões 240, 241. Foi lá que a gente foi buscar essa fonte, né? Foi lá que a gente... Aí fica difícil de concentrar. Foi lá que a gente foi buscar essa fonte, né? Então, capítulo 23, fazendo aqui a correção, né? Mas todo mundo viu aí em tela bem grande, né? Então deu para acompanhar, que é o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, assim também é chamado, a cadeira está baixando, assim também é chamado o Livro dos Médiuns, né? A gente foi lá na segunda parte das Manifestações Espíritas, e aí, lendo corretamente aqui, a gente foi no capítulo 23. Vocês não sabem ler, não, meu povo? 23. X, 10, mais X, 20, 1, 2, 3. 23. Que trata de obsessão, subjugação. A gente usou para isso a questão 240 e a questão 241. E o que é a subjugação segundo o Espiritismo? Um tipo de obsessão que age, interfere diretamente na vontade do outro. Pois é, muita gente não tem essa ideia de que existe a subjugação, que é a interferência do espírito diretamente na vontade do outro. Muito próximo à fascinação, onde o indivíduo momentaneamente acredita fazer o certo, ele acredita estar certo. Na fascinação, isso não é momentâneo, isso é constante. Na fascinação, o indivíduo se apropria de uma ideia e, por mais que todos digam que ele está errado, ele acredita que ele está certo. Ele ingere aquela certeza, ele se apropria daquela certeza e não há quem o faça mudar. Na subjugação, isso muitas vezes é momentâneo. Vai e vem, vai e vem, porque a subjugação, inclusive, ela trabalha em muitas áreas. Vamos lá, gera movimentos onde o físico e o emocional podem ser manipulados, muitas vezes chegando ao ridículo ou sendo visto como loucura. Lá no Livro dos Médiuns, nessas duas questões, eles disponibilizam 2 casos muito interessantes. A pessoa, no físico, sente uma força muito grande a empurrando, ela não consegue controlar essa força e, quando se apercebe, ela já ajoelhou e, por exemplo, beijou o chão. Óbvio que quem olha aquilo vai dizer, não está bem. É um fator de subjugação. Um outro fator de subjugação que vai, esse no físico, que vai o outro no emocional, ele bota, tá, lá no Livro dos Médiuns, ele bota na cabeça do indivíduo que aquela pessoa o ama perdidamente. Então, ele prepara todo eu ia chamar de quiprocó, mas não é quiprocó. Ele prepara toda uma cena para pedir aquela pessoa em casamento. Então, ele compra aliança, ele comunica as pessoas ou não comunica ninguém.
ele vai lá, se ajoelha e oferece aliança, quando a pessoa nem sabe que ele existe. Mas ele, sob subjugação, ele acredita de fato que aquela pessoa o ama, que vai ser a pessoa da vida dela, e ele vai para cima, né? E é muito ruim, porque parece, de fato, loucura, né? Em seus muitos níveis, o indivíduo abre mão de si. E essa é a maior mostra da subjugação. É quando o indivíduo diz, olha, não reza por mim, eu não tenho jeito. Não reza, não precisa rezar por mim. Ele abriu mão de si. Fulano, você já está aí há um tempo, você já está aí há um tempo sem trabalhar, por que você não procura trabalho? Não, não, não vai aparecer trabalho para mim. Não resolve, não resolve, não resolve. Eu vou tocando aqui do jeito que der e está tudo bem. Ou seja, ele abre mão. Ele abre mão. E ele abre mão dele. Então, quando você acompanha a si próprio nesse momento em que você acredita que nada mais funciona para você, subjugação. Vigiar e orar e evangelho do lar. O evangelho do lar, ele auxilia muito porque você marca um dia, um horário, mesmo dia da semana, mesmo horário da semana. Com aquilo você está gerando um ciclo onde a espiritualidade amiga poderá auxiliar no seu lar. Então, chegam mentores, são designados mentores, são designados trabalhadores, e todas as vezes que você faz aquilo, durante um período, eles conseguem trabalhar. Isso auxilia muito nesse processo obsessivo, né? E assim a gente trabalhou subjugação no nosso básico do Espiritismo.